Bom dia, Shalom. Bom, segunda-feira, 7h10 da manhã, né? Segunda, dia 16 de dezembro de 2024. Eu estava aqui agora pela manhã e assistindo um vídeo, né? Por acaso eu abri o YouTube e aí brotou um vídeo ali para mim que me chamou a atenção, porque se tratava de perguntas, uma entrevistazinha feita acerca do hebraico, algumas perguntinhas que a menina fazia para um jovem, e inclusive bem facinhas, eu teria acertado todas as perguntas dela. E aí, esse vídeo, quando termina, já entra numa reprodução automática, foi para um outro vídeo do canal Cultura Israel. Eu não sei o nome da jovem e também não diria se soubesse, né, que é a dona do canal. Mas ela é uma professora de hebraico, ela viveu no hebraico, viveu em Israel, e ela teve esse privilégio de ser educada lá em Israel. E ela é cristã, né, e hoje, pelo vídeo dela, né, ela mora no Brasil e dá cursos pela internet de hebraico. Mas por que eu estou falando do canal dela aqui? Porque eu também sou oriundo do cristianismo, né? Eu nasci numa família onde o lado da minha mãe era protestante, o lado do meu pai católico. Fui criado pelos pais do meu pai, né? Inicialmente, e depois mais especificamente por minha avó e por um tio meu. E eu fui criado no catolicismo. Aos 20 anos de idade, mais precisamente em 1990, eu deixei o catolicismo. Em 1994 passei a frequentar o protestantismo, né, na Igreja Evangélica Congregacional. Em 1997 entrei para o Seminário Teológico Congregacional do Rio de Janeiro. Cursei ali o curso Bacharel em Teologia, o qual eu não, já falei aqui em outras oportunidades, eu não concluí. Ficaram faltando umas pouquinhas matérias lá e o trabalho de conclusão de curso. Mas todas as matérias teológicas eu fiz. Eu fiquei devendo, foi uma cadeira de português, de grego e de hebraico. E o trabalho de conclusão de curso que eu não fiz. E aí, por que eu estou falando isso tudo, né? Eu estudei teologia cristã e eu me deparo com a Bíblia Sagrada e a minha preocupação no meu coração, por mais imperfeito que eu seja, por mais pecador que eu seja, mas no meu coração há o desejo e a inclinação de ser obediente à palavra de Deus. Né? O apóstolo Paulo, Shaul Rachali, ele fala em uma das suas epístolas, agora não vou lembrar exatamente qual era, não lembro se é Romanos, se Gálatas, se Coríntios, mas numa delas lá, ele fala assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Se o bem que gostaria de fazer não faço, mas o mal que não gostaria, esse sim, esse eu faço. O que ele está querendo dizer com isso? É o apóstolo Paulo, que para a Igreja Católica é São Paulo, né? Foi canonizado santo da Igreja Católica. Inclusive, Paulo inicia as suas epístolas dizendo, né, os santos que estão, né, em Corinto, os santos que estão em Éfeso, né, o que me dá a entender que santos são aqueles que estão vivos, que foram santificados pela palavra de Deus e não canonizados por uma religião. Então, eu me reporto a esse versículo, a essa fala do Paulo, porque eu costumo dizer até hoje que ele perdeu para mim, né? Porque ele fala também que ele era o principal dos pecadores, né? E eu acho que eu barrei ele. Mas enfim, no entanto, dentro de nós existem duas inclinações, dentro de todo ser humano. Existem duas inclinações, a para o bem e para o mal.
e aí compete a nós alimentarmos aquela inclinação que a gente quer, que reflita quem nós somos. E aí eu venho me esmeirando para, né, ser aperfeiçoado pelo poder de Deus, a fim de que eu possa ser o mais possível obediente a Ele e a sua palavra. E como eu posso ser obediente a Deus, né, a uma pessoa que eu não vejo, né, que é invisível, como eu posso ser obediente a Ele se eu não sei quais são as suas vontades? E essa pessoa que é invisível, que eu não consigo ver, como eu posso saber quais são as vontades dele, né? Através dos registros que ele mesmo deixou, que é a palavra, a sua palavra, né? A Bíblia Sagrada. E aqui em Gênesis, no capítulo 2, inicia assim: assim os céus e a terra e o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado, no dia 7º, a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Por que eu quis ler esse texto? Se você olhar, se você ler o livro de Gênesis, você vai ver que a narrativa da criação de Deus, ela se refere aos dias como 1º dia, 2º dia, 3º dia, 4º, 5º, 6º e 7º dia. Essa questão de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, né, com exceção do sábado, mas os outros nomes, de domingo a sexta-feira, é invenção humana. Sábado é uma palavra traduzida do hebraico Shabat, que quer dizer 7º dia, né? Então o Shabat é o 7º dia. Agora, a espiritualidade da coisa não está no nome do dia da semana, mas no dia. A Cabalá judaica vai atribuir o número 7 à perfeição divina. E não por acaso Deus concluiu a sua obra no 7º, e no 7º ele descansou de toda a sua obra. É o 7º dia que é o dia que traz consigo uma carga espiritual. Não é o 1º, e não é o 2º, e não é o 3º, é o 7º. Eu já falei isso aqui em outros vídeos. Só que a menina que morou em Israel, ela fala assim: lá em Israel eu era obrigada a guardar o 7º dia, porque lá no domingo eu tinha aula. Lógico, o domingo é o 1º dia da semana. Esquece essa palavra domingo. Depois do Shabat é o 1º. O ciclo renova, volta para o número 1. Então, domingo em Israel você vai trabalhar, você vai ter uma vida normal. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no 7º é o Shabat do Senhor. É o dia que Deus santificou, é o 7º dia. E aí as pessoas ficam querendo quebrar. Aí, não obstante a isso, no vídeo dela, ela bota lá 2 pastores, um metodista e um de uma outra denominação que eu nem sei qual é, que aí um vai dar a sua opinião do sábado, mais uma opinião menorizada, e aí o outro vai falar: não, porque nós guardamos o domingo, porque o domingo é o dia da ressurreição, da renovação da obra, né? Da obra restaurada, renovada, da nova criação. Não existe isso, nova criação. Em primeiro lugar,
o que se chama de Novo Testamento no hebraico é Brit Hashadá, que é a aliança restaurada. Ou seja, a aliança que Deus fez com a humanidade, que foi quebrada pelo homem, não por Deus, ela não se tornou obsoleta, ela não é velha. Ela foi quebrada pelo homem. É uma aliança entre Deus e o homem. E a aliança não tem início nem fim. Ela é infinita. A aliança de Deus com a humanidade é eterna. Só que o homem quebrou o voto dele com Deus. Desrespeitou a aliança. Se prostituiu, adulterou. E aí Yeshua HaMashiach veio ao mundo para restaurar a aliança. E não para fazer uma nova aliança, uma outra, uma segunda, uma terceira ou quarta, porque se for ver, né, se a gente for levar no pé da letra, então tem mais de 2 alianças descritas aqui, porque ele fez aliança com Abraão, fez aliança com Isaac, fez aliança com Jacó, fez aliança com Noé. Ora, é uma aliança com Deus e a humanidade. Adão não era hebreu, nem brasileiro, nem português, nem alemão. Adão era a humanidade em si. Adam, em hebraico, significa homem, mas também significa humanidade. Em Adão estávamos todos nós. Então, Deus fez uma aliança com a humanidade. Yeshua HaMashiach veio restaurar essa aliança. Yeshua HaMashiach manda no Mateus capítulo 5, versos 17 e 19, manda você ensinar a Torá, a lei de Deus, praticar e ensinar. Não tem esse papo de que passou, agora é o novo, a nova. E aí o cara fala, não, porque essa nova criação, ela comemora o domingo, ela guarda o domingo, porque é o dia da ressurreição. Aí eu te pergunto, Jesus fala, Yeshua fala, que assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim como Jonas, Mateus capítulo 12, verso 40. Eu dei um Google aqui para auxiliar a minha memória, né? Para eu lembrar a referência do texto, que eu sei de cabeça, né? Então, Yeshua fala, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, né? Aqui eu vou ler o texto na Peshita, tá? Ó, na tradução do aramaico. Vou ler aqui, ó. Porque como Ioná esteve no ventre do peixe por 3 dias e 3 noites, assim estará o Filho do Homem no coração da terra por 3 dias e 3 noites. Aí vamos lá, você que assim como eu é um ser pensante, né, provido de inteligência, massa encefálica, vamos lá. O cristianismo diz que Yeshua HaMashiach morreu na sexta-feira à tarde. Né? Sexta à tarde. Não é isso? Então, 3 dias e 3 noites. Deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês, porque eu acho que vocês não sabem, né? Mas aqui, quando Deus está narrando a criação, ele fala assim, ó. Ó, no 1:3, só para facilitar. E viu Deus, 1:3 e 4, né? E disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que era boa a luz e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Aí no 5, e Deus chamou o dia e as trevas chamou noite. E foi tarde, e foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Aí você vai na cultura do povo que Deus escolheu para revelar
a sua palavra, para se revelar e para que esse povo fosse testemunha dele para as outras nações. Aí você vai na cultura, você vai ver que o dia começa no pôr do sol. Quando se põe o sol, aí termina um dia, e aí naquele momento da tarde que você olha para o céu e você vê o sol e a lua junto, houve tarde e manhã, o primeiro dia. Aí começa o dia seguinte. E aí houve tarde e manhã o segundo dia, houve tarde e manhã o terceiro dia, tarde e manhã o quarto, quinto, sexto e o sétimo dia. Então, se você contar aqui, ó, se você contar na sexta-feira à tarde, né? A Bíblia fala que Yeshua HaMashiach morreu à 9ª hora, 15 horas da tarde. Então ele tem que ficar 3 dias e 3 noites, só que seria o contrário, 3 noites e 3 dias, né? Porque 15 horas, lá para as 18, 18h30, está se pondo o sol, está terminando o dia. Então há uma noite e um dia. Aí o primeiro dia. Aí de sexta 15 horas para sábado 15 horas faz quantos dias? 2 ou 1? Sexta para sábado, 1 dia. Sábado para domingo, 2 dias. Domingo para segunda, 3 dias. Então, minha gente, Yeshua não ressuscitou no domingo. Se a morte dele foi na sexta-feira à tarde, ele ressuscitou na segunda. Então vamos trocar o dia para segunda-feira. Agora, se a gente levar em consideração o que as Escrituras dizem em Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, vai falar acerca da ressurreição de Cristo. E eu vou bater nisso quantas vezes for necessário, porque o importante não é a minha religião, o importante é a palavra de Deus, é o que Deus está orientando. Mateus capítulo 28 fala assim: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houveram um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo dos céus, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Ora, se no primeiro dia, no despontar do primeiro dia da semana, que é no pôr do sol do sábado, quando o sábado se põe, a lua aparece no céu, e aí já vira o sábado para o primeiro dia, que na nossa tradição vai chamar domingo. Então, se quando acaba o Shabat, porque as mulheres estão guardando o dia de sábado, estão seguindo as instruções da palavra de Deus, né, de santificar e guardar o dia de sábado. E Israel, né, que é o povo que detém, né, que recebeu os oráculos de Deus, cumpre isso aí. E aí, quando termina o Shabat, então ela sai de casa, ou da sinagoga, onde ela pudesse estar, né, e vai ao sepulcro. Chega lá, o anjo fala: vocês vieram aqui procurar Jesus, que foi crucificado, ele já ressuscitou, ele não está mais aqui. No despontar, nos primeiros minutos, na primeira hora de domingo, ele já não estava mais lá. E como eu sei que ele ficou 3 dias e 3 noites, então, minha gente, ele não foi sepultado na sexta. Ele não morreu na sexta-feira, né? Se no sábado é o dia verdadeiro da ressurreição. Então, até por isso aqui, a gente tem que parar para pensar que ou ele ressuscitou na segunda, ou ele ressuscitou no sábado, porque no domingo não foi.
pela cultura cristã de dizer que a Sexta-feira Santa, né, é o dia da paixão de Cristo, da morte de Cristo. Então ele foi sepultado no entardecer de sábado, e ele tinha que ficar 3 dias e 3 noites, ou 3 noites e 3 dias, a ordem dos fatores não altera o produto, né, no ventre da terra, no coração da terra. Sexta para sábado um dia, né, que o dia tem 24 horas, né, minha gente? Ah, não, sexta vai contar como um dia inteiro. Não, vai fazer um dia, né, quando completar o ciclo, pelo amor de Deus. Um dia tem 24 horas. E aí é muita forçação de barra. Ah, não, sexta conta o dia inteiro, aí ficou sábado o dia inteiro, ressuscitou no domingo. Pelo amor de Deus, né? Aí não dá. Aí é muita forçação de barra. Então, eu estou gravando isso aqui para vocês porque a gente tem que ser seres pensantes, né? Vai estudar sobre o dia do domingo, a cultura do venerável dia do sol. Vê lá. Estuda isso aí, minha gente. Estuda sobre o dia do sol. Olha os elementos dentro do cristianismo. A mãe do cristianismo é a Igreja Católica. Olha para ela. E se atenta, porque os segredos da palavra de Deus estão carregados de espiritualidade, de coisas para abençoar a sua vida. E é isso que estão querendo roubar de você. Estão querendo tirar de você um portal espiritual feito por Deus, para que você acesse os céus. E se a gente não ficar atento às datas que Deus planejou para a humanidade, talvez no dia que Jesus voltar você não esteja preparado e sua lâmpada não tenha azeite suficiente. Pensa nisso. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você, tenha misericórdia de você, que sobre você Ele levante o rosto dele e te dê a paz. Amém.